No capítulo 17 de Gênesis, Deus começa a fazer um pacto de vida com o homem, pois o pacto com Noé foi para a morte do mundo, visando adiar o seu fim absoluto. No versículo 1, Deus ordena a Abraão andar em sua presença e ser perfeito, significando que a nossa salvação depende do nosso querer. Não existe predestinação. Deus atentou para Abraão, assim como para com Noé, porque eles eram homens justos, íntegros e andavam com Deus. O fato de Romanos 3:10 dizer que não há um justo sequer significa que não há quem seja igual a Cristo desde criança, ou seja, somente Deus podia salvar o mundo, semente de Deus, mas não retira a doutrina bíblica da distinção entre os justos dos ímpios em nível de humanidade. O que Paulo quer nos ensinar em Romanos é que ninguém é justo o suficiente para se salvar somente por rituais, ou seja, pelas obras da lei, independente do sacrifício aceitável de Cristo na cruz. O justo é o que crê em Cristo, portanto não tem essa de que não tem um justo sequer em Cristo. Ninguém é justo para se salvar somente pela lei de Moisés, mas é justo ao crer em Cristo, mudando de atitude. Resumindo, ninguém é justo para morrer no lugar de Cristo, mas é justo por crer em Cristo. Quando em Efésios 2:8 diz que a salvação é pela graça, por meio da fé, que não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Isso não quer dizer que a salvação não depende de nós também, mas que ela é o batismo com o Espírito Santo, que é essa graça, portanto vem de Deus, não de nós, pois o Espírito Santo não vem de nós, mas de Deus, não das obras, isto é, de rituais praticados pelo povo de Israel do Velho Testamento. Quando somos batizados com esse Espírito Santo, somos criados, feitos por Cristo para as boas obras do versículo 10, as quais são os milagres, sinais dos que creem para confirmar a sua palavra. Marcos 16:14-20. Então fé, salvação, graça, batismo com Espírito Santo, Deus, dom, nova criatura, boas obras, tudo isso é a mesma coisa. A salvação depende de nós crermos e deixarmos o Espírito Santo se manifestar através de nossos corpos para realizar as obras de sinais da existência de Deus. Assim como a condenação dependeu de nós duvidarmos em Adão, assim também a salvação depende de nós crermos nesse batismo com o Espírito Santo por Cristo. A aliança entre Deus e o homem é firmada por Deus, visando frutos multiplicados, pois a aliança sem fruto é abominável. A multiplicação no Velho Testamento foi de homens carnais para a guerra, mas no Novo Testamento a multiplicação foi de vasos de barro para receber a glória de Deus, isto é, homens espirituais em contraste com os naturais. Quando fala que por pai de muitas nações te tenho posto, está subentendido a salvação de todos do mundo, não só dos israelitas, mas de todos que creem em Cristo, os quais são o Israel espiritual de hoje. Deus almejava pela multiplicação de homens espirituais nascidos da palavra. João 1:13, 1 Pedro 1:23 e Tiago 1:18. A aliança estabelecida entre Abraão e a sua descendência alegórica, a qual é o povo de Israel, duas alianças, uma com Abraão e outra com Moisés, são respectivamente alegorias do Velho Testamento com Israel e do Novo Testamento com os gentios, pois espiritualmente somos descendência de Israel, pois a salvação vem dos judeus, pois Cristo era da tribo de Judá. João 4:22. Veja que Abraão não entrou na terra prometida, Canaã, em vida, mas a recebeu pela fé através de seu fruto. Assim também o povo de Israel não pisou na terra prometida, o céu, em espírito, tal como os gentios, que somos nós, que vivem guerreando contra o pecado e pisando no céu. Efésios 2:6. Assim como Abrão teve fé que tomaria a terra de Canaã das suas peregrinações através de seu fruto carnal, assim temos fé que conquistaremos o céu definitivo de nossas peregrinações espirituais através de nossos filhos espirituais, os quais são as almas conquistadas por nós a Cristo. Não é uma denominação qualquer que ensina errado a palavra de Deus. Na terra de Canaã espiritual, que é o céu, todos os crentes que passaram por este mundo se encontrarão vivos lá. Assim como Abrão foi pai de Israel na carne, Cristo é pai de todos os cristãos no espírito, os quais são o Israel espiritual de hoje. O sinal da aliança era a circuncisão da carne do prepúcio, uma espécie de cortar o que dificulta a fertilidade e é vulnerável às doenças. A circuncisão é o batismo com o Espírito Santo após 8 dias que o novo homem espiritual nasce ao se converter a Cristo. O sinal da circuncisão espiritual, que é o batismo com o Espírito Santo, são os dons espirituais e principalmente a caridade. Romanos 2:28-29, Lucas 12:49-50, João 1:25-26, 31-33, Marcos 16:15-20.
1 Coríntios 14:22, João 13:35. Os 8 dias é o intervalo entre a ressurreição de Cristo e o dia de Pentecostes em Atos 2. O macho representa o homem espiritual independente do sexo, Gálatas 13:26-29, e, consequentemente, a fêmea é todo incrédulo e ímpio. Assim como o homem lança o sêmen para gerar, o crente lança a palavra de Deus para criar as almas espirituais. Para gerar vidas precisamos receber a palavra de Deus. Assim como a circuncisão ajudava na procriação de filhos carnais, o batismo com o Espírito Santo dá poder para ganhar almas para Cristo, gerando filhos de Deus na terra. O nascido em casa representa o país de Israel, e o comprado por dinheiro de outro país representa o povo gentio, ou seja, todo mundo que não é de Israel. A casa pode ser também o reino de Deus. O nascido em casa representa os anjos de Deus, e o comprado por dinheiro são os homens salvos do mundo, isto é, a igreja de Deus. É por isso que está escrito que fomos comprados por bom preço, preço de sangue. 1 Coríntios 7:21-23, Atos 20:28, Apocalipse 5:9. Isso significa que éramos escravos do pecado, mas Cristo nos resgatou com o seu sangue. Os direitos humanos dizem que não pode haver comércio de humanos, e Cristo, como divisor de águas há mais de 2000 anos, trouxe à luz de que nele não há diferença entre macho e fêmea, escravo ou livre, judeu ou grego. Gálatas 13:28, pois somos verdadeiramente livres do pecado. A escravidão era um método antigo dos poderosos dominarem os vencidos de guerra e pobres, mas hoje, no século XXI, mudou o método, mas não mudou a opressão. As chibatadas hoje são maiores, porém mais camufladas com os direitos humanos, pois esses direitos estão muito longe da igualdade integral entre todos os homens. Alguns, por não entenderem, criticam a Bíblia por apoiar comércio de humanos. Mas um dos princípios bíblicos é a liberdade, portanto Cristo é o nosso Redentor. Antes de Cristo, em uma época de pouco conhecimento, outro meio de vida, de produção, de trabalho, a escravidão era inevitável por causa das maiores probabilidades de guerras e falta de maturidade e avanço na civilização humana. Como ainda era cedo para Deus intervir definitivamente contra essa prática humana, que em muitos casos era uma solução para o abandono, e a compra uma solução contra os senhores malvados, ele a usou como figura para entendermos a escravidão do pecado, pois o escravo do passado representa aquele que não crê em Cristo e faz a vontade de seus dominadores, sendo dominados e senhores escravos da corrupção por não conhecerem a Deus e seu poder. A escravidão, assim como os rituais do Antigo Testamento, foi necessária para nos servir de figuras para entendermos o sacrifício de Cristo e seu Novo Testamento no plano espiritual. Tudo o que acontecia na terra, sendo isso bom ou ruim, que servia como carro alegórico, que seria cobrado se não fosse permitido, Deus aponta como figura até o tempo em que Cristo viesse para transformar o material em espiritual, desfazendo as obras infrutuosas das trevas, visto ser Cristo a luz. Portanto Deus suporta o governo humano por causa do reino de Cristo que trará, e já trouxe, a igualdade a todos. Muitas coisas do Velho Testamento foram abolidas em Cristo, tais como escravidão, pena de morte, guerras, machismo, poligamia, racismo, exclusão, rituais religiosos, riqueza material proveniente da injusta divisão de bens e lucros, governo religioso, sumo pastor, sacerdote, humano, sistema de dízimo para sustento, nem muito menos salário do ministro, intolerância religiosa e do pensamento, de maneira que a lei nos serviu de aio, tutor, professor, guia, pastor, para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo de aio. Gálatas 13:24-25. A fé veio quando Cristo ressuscitou e apareceu para mais de 500 irmãos, além dos 12 apóstolos, confirmando sua promessa. Antes da fé era apenas uma promessa, ou uma fé vazia, mas depois da ressurreição a fé criou vida, pois sem milagres não há fé. João 4:48. Assim como o incircunciso era extirpado do povo de Israel, por não circuncidar a carne do prepúcio, assim aquele que não for batizado no Espírito Santo será extirpado do reino de Deus, por não converter o Espírito, por violar os mandamentos de Cristo. No verso 15, quando Deus muda o nome de Sarai para Sara, é a mudança de esquecida e rejeitada para lembrada e aceita, pois o nome representa cada ser. A benção de Sara foi Jesus Cristo e a vinda do Espírito Santo na terra no dia de Pentecoste. Mãe de nações e a Jerusalém espiritual como capital do mundo e também o Evangelho como lei. Reis de povos não são os reis deste mundo,
Mas os homens ceifeiros do Evangelho que são reis para o reino de Deus aqui na terra em humildade depois da ressurreição em glória no reino de Cristo. O susto ou impacto de Abrão sobre a afirmação de Deus e a demora do Evangelho ou Novo Testamento para ser implantado no mundo quando não se esperava mais. A indagação de Abrão é a mesma que fazemos se é possível Deus virar homem e andar na terra. Ismael é Israel o país. Sara é o Evangelho, Isaque é Cristo e a igreja é a sua descendência. No verso 20 os 12 príncipes de Ismael são as 12 tribos de Israel terreno. A aliança verdadeira não foi com Israel terreno nem com Moisés, mas com Cristo e a igreja retirada do mundo através da real aliança que foi o Evangelho. No verso 22 assim como Deus subiu de Abrão depois de falar, assim Cristo ascendeu ao céu depois de ordenar a pregação do Evangelho. Assim como a partir daquele dia Abrão circuncidou todo o macho de sua casa, assim Cristo a partir do dia de Pentecoste começou a batizar a todos os que creem no batismo com o Espírito Santo até hoje para que estes lancem a semente da palavra no óvulo do coração das pessoas. O primeiro ritual da circuncisão representou a manifestação do Espírito Santo no dia de Pentecoste para uma nova dispensação de vidas transformadas.